Então, boa tarde. Estamos gravando, como sempre, só para uso dos alunos. Antes de começar a aula de hoje, propriamente dita, deixa eu fazer um pequeno comentário aqui. Em relação... Ah, meu Deus, como é que o pessoal chega? Tá, então, é um pequeno comentário em relação na aula 3, não me lembro qual a página. Depois a gente vê, se for o caso. Então, vocês lembram que eu defini, para definir o período de um estado, período de um estado I, eu olhei o seguinte, dado um I, que é um I, S, eu olhei o conjunto dos tempos, N maior ou igual a zero, tal que é possível você, saindo de I, voltar aí, né? Você voltar aí naquele número de passos. É positivo. Então, esse conjunto e o D, o período, foi definido como o máximo divisor comum de J de I. Porque é evidente, se você tem um N pertence a JI, então todos os múltiplos de N estão em JI, né? Porque é um semigrupo. Todos os múltiplos de N estão em JI, né? Porque é um semigrupo. É um problema quando o pessoal começa a chegar depois da hora. Enfim, todos os múltiplos estão em JI também, né? Porque é um semigrupo. Então, um semigrupo significa isso, né? Que se você pegar M e N em JI, a soma também tá. Definição de semigrupo. Bom, então tem duas possibilidades para um semigrupo. Ou ele é só o zero, ou ele é infinito, né? Ou ele é só o zero, ou ele é infinito. Bom, então, obviamente, o caso de interesse, esse aqui é o caso usual, e aí eu escrevi lá, bom, esse aqui você pode eliminar, não vai acontecer, né? Só que ao falar isso, eu apaguei uma palavra que tinha nas minhas notas, que dizia que a minha cadeia era irredutível. Então, ficava tudo certo. Só como eu apaguei aquela palavra, não sei bem por que eu apaguei, ficou permitindo uma coisa patológica, né? Uma coisa patológica seria o seguinte: você imagina que você tem uma matriz que seria assim, tem um estado aqui que ele manda notes 2, por exemplo, eu botei 2 só para colocar, tá? E ninguém mais chega nele. Então, aqui pode ser qualquer coisa. P, 1 menos P, Q, 1 menos Q. Ou seja, você tem esse estado aqui, vamos chamar... eu vou pedir para, nas próximas aulas, vocês chegarem até, no máximo, 1 e 5, porque senão fica muito complicado para mim, que eu tenho que dar aula e ficar permitindo para muitas pessoas, tá bom? Então, nós vamos combinar assim, vocês têm que entrar até 1 e 5, 1 e 5 eu começo a aula, depois vai ficar complicado para mim, esse negócio de ficar me desconectando para permitir, me desligando do que eu estou falando para permitir, tá bom?
Então, eu tenho aqui 3 estados, por exemplo, vamos chamar de 1, 2 e 3, né? 1, 2 e 3. Então, esse estado 1, ele é um pouco esquisito. Você começando do 1, você vai para o 2, para o 3, nunca mais volta no 1. Então, o J de 1, nesse caso, é só o 0, contradiz aquilo que eu falei, né? Que está escrito lá no finalzinho das notas. Mas a razão é porque eu apaguei o irredutível, e aí tem essas coisas patológicas que não são muito interessantes, tá? Então, se você assumir que a sua matriz é irredutível, isso não acontece. Agora, qual é o ponto? O ponto é que um estado transiente, isso aqui só pode acontecer com um estado assim, mas nem todos, que é um estado transiente, né? Que você não sai e nunca volta mais, e nenhum outro estado te leva a ele, então é um estado sem graça, né? Que ele está lá, não sei para quê, porque não serve para nada, né? E ele poderia ser eliminado e você tinha a mesma informação da cadeia, tá? Mas para evitar essa coisa patológica, se você colocar lá nas notas irredutível, isso não acontece, tá? Outra maneira também é que, na prática, o interesse pelo período é quando o estado é recorrente, mas eu nem tinha falado aqui muito de recorrente, então é desnecessário falar. A outra coisa é por que isso não acontece se a cadeia for irredutível, né? Porque se a cadeia é irredutível e você tem um estado I, né? Então, ou você não sai desse estado para lugar nenhum, então você vai ter ou a classe desse estado, ou você não sai, né? Se a cadeia é irredutível, ou você não sai, ou a classe dele tem um outro. Então, existe um J, tal que I se comunica com J, né? Ou não. Se não tiver, é porque P de I é 1, é absorvente. Né? Se P de I é 1, PN de I também é 1, o J de I é 0, 1, 2, etc. Todos. Se P de I não é 1 e você se comunica com J, então você tem, é possível você ir de I para J, com um N não zero, é possível você voltar de J para I, com um certo M, então você tem que P de N mais M, de I também é positivo, de modo que não é esse caso aqui, então você tem um cara não zero no J de I, então ele é infinito, tá bom? Tá? Isso foi só para comentar em relação às notas na página 3. Eu até corrigi, botei de volta as notas certas lá no AVA, que eu tinha tirado essa palavra irredutível das notas na última hora, na última aula, e isso atrapalha, tá bom? Então, vamos ao que é o tema de hoje. Qualquer outra coisa, a gente vê no final. Bom, então, uma das coisas que a gente quer provar no início da aula hoje é esse teorema que estou chamando aqui de teorema 2. Eu vou enumerar os teoremas ao longo do curso de modo sequencial. Agora, outros resultados auxiliares, lema, proposição, não, eles vão numerar conforme a aula e acabou. Depois eu tenho de novo lema 1, mas os teoremas não, para facilitar que a gente possa se referir a eles. Tá, então, esse teorema que vamos dizer, nos diz que para as cadeias aperiódicas, irredutíveis e aperiódicas, o teorema de Perron-Frobenius pode ser aplicado, né? Então, o teorema diz que se eu tiver uma matriz de transições de uma cadeia com S finito, irredutível, a cadeia for irredutível e aperiódica, lembrando, quer dizer que o período é 1, né? Então, vai ter uma potência dessa matriz que todas as entradas são positivas. Ou seja, a gente está nas condições do teorema de Perron-Frobenius. Então, eu vou
obter de graça, né, que tem uma distribuição, uma probabilidade invariante, ou seja, uma distribuição estacionária. Esses dois nomes dizem a mesma coisa. Tá? E que, de fato, a gente converge para a cadeia converge para ela. Tá? Então, eu quero provar isso aqui. Tenho que provar que tem uma potência, que todas as entradas da minha cadeia, da minha matriz, desculpa, são positivas. Tá? Então, o que eu sei? Bom, primeiro eu disse que a cadeia é irredutível. Se ela é irredutível, significa que, dados I, J em S, eu posso encontrar um N que depende do I e J, em princípio, né? Maior ou igual a 1, eu vou escrever aqui o maior ou igual a 1, porque no caso I igual a J, é que faria sentido zero, senão nunca faz sentido. Pn de I, que essa potência é a entrada e J é positiva, tá? Esse maior ou igual a 1, ele só faz sentido se eu estou falando do J igual a I. Se não é automático, que tem que ser maior ou igual a 1, porque P0 é a identidade, tá bom? Então, isso porque ela é irredutível. Então, dados quaisquer, I e J, existe uma probabilidade positiva de você, saindo de I, chegar em J em algum número de passos. A outra coisa que a gente sabe, que decorre do lema que tem a ver com o período, como o período é 1, vai existir um N de I, né? Para cada I vai existir um N de I, tal que para todo N maior ou igual a N de I, a entrada II vai ser positiva. Tá? Isso porque, pelo que a gente provou na última aula, se você tem um semigrupo, então, existe um múltiplo do máximo divisor comum, que a partir dali todos estão no semigrupo. Né? Isso significa, no caso, dizer que N está em J de I para todo N maior ou igual a N de I. Isso porque o período, por hipótese, é 1. Estou supondo que o período é 1. Tá bom. Então, daqui é simples, né? Você tem um número finito de uma quantidade finita, um número finito de números finitos, né? S é finito, então, esses aqui é uma quantidade finita, aqui também, os N de Is. Então, você pega, podemos chamar de N estrela, o máximo desses números aqui, que é o quê? NI mais os N de I e J, onde eu vario todo I e J em S. Como eu tenho uma quantidade finita, estou tomando o máximo, né? Cada um desses é finito, eu estou tomando o máximo de uma quantidade finita de números, então N estrela é finito. Isso está bem definido. Agora, é fácil ver que se o N é maior ou igual ao N estrela, vai valer isso que eu estou dizendo. Por quê? Bom, se o N é maior ou igual a N estrela, eu posso escrever o N como o N de IJ, mais um carinha aqui, que eu vou chamar de M, que é maior ou igual a esse. Certo? Esse aqui eu quero pegar igual. É N de IJ. Porque N de IJ eu sei que eu posso, saindo de I, chegar em J nesse número de passos com probabilidade positiva. Então, se eu pegar um N assim, né, um N dessa maneira aqui, com esse M maior ou igual ao máximo dos NJs, eu vou poder pensar assim, a probabilidade de eu ir de I para J em N passos, ela é maior ou igual do que o seguinte, eu vou de I para J nesse número de passos, e depois eu volto a J em M passos, né? Essa probabilidade é maior ou igual a esse produto, porque essa aqui é o fato que já falamos várias vezes, né? Essa aqui é o produto dessas duas matrizes, né? Dessa PN de J e da PN. Mas a interpretação é simples, porque um caminho possível é, saindo de I, vou para J nesse número de passos, de alguma maneira, e depois eu faço
uma excursão e volto a J em M passos. Então, isso vai me levar de I a J em N passos. E isso é positivo porque esses dois aqui são positivos, porque M é maior ou igual ao máximo desses números. Tá bom? Então, estamos nas condições de Perron-Frobenius, tá? Então, toda a cadeia irredutível e aperiódica, num S finito, ela vai satisfazer aquelas condições do Perron-Frobenius. Em particular, ela vai ter uma única distribuição estacionária, tá? Então, isso é uma consequência daquilo que a gente falou, desculpe, nas últimas aulas. Tá? Se a minha matriz de transições da cadeia de Markov, uma cadeia irredutível e aperiódica, o que eu sei? Que vai existir uma única distribuição estacionária, vou chamar de π-estrela. O que é isso? É a distribuição de probabilidade em S, que se eu começo com essa distribuição no tempo zero, em todo o tempo eu vou ter a mesma distribuição. Algebricamente, isso fica escrito assim: π-estrela, como um vetor linha, multiplicado pela matriz P, linha por coluna, produto usual, é igual a π-estrela. Né? Π-estrela é um autovetor à esquerda de alto valor 1. E, ademais, pelo que a gente viu na última aula, se eu começar com qualquer distribuição que eu comece, quando eu olho no tempo n indo para infinito, vai convergir a π-estrela. Isso decorre daquilo que vimos no último aula. E a outra coisa que também está contida no teorema de Perron-Frobenius é que π-estrela de I é positivo para todo I. Isso sai do teorema também. Mas a gente vai ver de uma forma mais probabilística também. Em particular, hoje vamos ver isso de uma forma mais probabilística e mais geral. Não a convergência, mas a existência. Tá bom? Então, o que eu vou fazer nas próximas, na aula, não de hoje, na seguinte, vai ser examinar o que acontece quando ela é periódica. A gente vai ver, como eu disse, que essa questão da periodicidade é só uma chateaçãozinha, nada muda muito. Muda no sentido que não é verdade que isso acontece, não é verdade que converge, né? Porque se ela é periódica, pode acontecer que no tempo ímpar eu estou sempre num estado, estado que tem que ser diferente daquele que eu comecei. Por exemplo, só para dar um exemplo, né? Mas a gente vai examinar o que acontece quando ela é irredutível e tem um período que não é 1. E também vamos olhar aquilo que comentei na última aula, quando você tem uma cadeia, no caso geral, você tem uma cadeia, pode até ser que todo mundo seja de período 1, você tem uma cadeia que tem várias classes, né, e tem alguns estados transientes e várias classes. Por exemplo, pode imaginar que todo mundo tem período 1 até, mas tem alguns estados transientes, tá? Isso aqui não é muito importante, a questão do período. O que acontece quando você tem uma situação assim? Em geral, essa questão do período, ela só se põe mesmo quando você tem um estado numa classe recorrente, tá? Então, isso aqui não é muito importante aqui. Por aquele exemplo que falei no início, tá? Mas é só aquilo que pode acontecer de patológico. Tá bom? Então, mas o que eu quero fazer hoje, isso aqui é também algébrico, né? O que a gente fez até agora foi bastante algébrico. Eu quero fazer hoje um tratamento mais probabilístico, mais estatístico. Tá bom? Então, para fazer isso, deixa eu apresentar alguma notação que eu vou usar. Tá bom? Então, essa notação é importante, porque vai ser usada ao longo do curso. Tá? Então, eu vou chamar de
um P com 2 barrinhas, para evitar confusão, com um P genérico, probabilidade. Esse índice aqui embaixo, ele vai representar a distribuição inicial. Como que é a distribuição do x0? Então, isso aqui vai representar a distribuição conjunta de todas as variáveis, que eu escrevo qualquer evento que tenha a ver com o meu processo. E eu vou poder aplicar essa P. Né? Os eventos que a gente vai estar olhando, tipicamente, ele envolve um número finito de tempos. Né? Se envolve um número finito de tempos, só envolve uma distribuição em alguma S elevado a alguma potência. Mas podemos pensar a distribuição da sequência infinita. Então, esse índice aqui embaixo, π aqui, representa a distribuição do x0. Quando o x0 tiver uma distribuição que põe probabilidade 1 num certo estado, né? 1 naquele e 0 nos outros, ou seja, você começa de um modo determinístico. Então, em vez de escrever π, a gente escreve o estado no qual essa probabilidade está concentrada. Tá bom? Então, isso aqui é só a notação que eu vou usar. Um P, vou tipicamente escrever assim, um P com duas barrinhas, porque tem muito P, né? Tem a P da matriz, e tem, para evitar confusão, eu vou escrever assim. Tá bom? Então, essa é a notação. E quando eu me referi ao valor esperado, né? Se eu tenho uma probabilidade, você tem um valor esperado. O valor esperado em relação a essa probabilidade, eu vou usar da mesma forma um E com 2 barrinhas. Isso aqui significa que é o valor esperado em relação a essa probabilidade. Esse aqui é o valor esperado em relação a essa probabilidade, que é a mesma coisa que essa, quando π põe massa probabilidade 1 no I. Tá bom? Desculpa aí, mas eu estou com tosse. Tá bom? E, bom, quando eu quiser enfatizar muito qual é o tempo, eu vou usar um índice 0 na π. Mas nem sempre vou usar, porque às vezes vai ficar claro que é a distribuição inicial. Tá? Então, só para reforçar em algumas situações em que eu tenho que olhar vários tempos, eu posso usar esse índicezinho 0 aqui, para lembrar que é a distribuição do x0 no tempo inicial. Tá bom? Agora, deixa eu olhar, definir certas variáveis aleatórias que vão ser extremamente... Desculpem. Vão ser extremamente importantes. Tá? Uma delas é essa aqui. Se eu fixo um estado J, e eu vou chamar de tal mais J, o tempo da primeira visita ao estado J. Mas do mínimo dos n's maiores ou iguais a 1, tal que xn é igual a J. Pode ser que não exista, que esse conjunto seja vazio. Pode ser que o meu processo nunca visita o estado J. Então, nesse caso, eu vou dizer que é mais infinito. Tá? Tal mais de J igual a mais infinito, quer dizer que eu nunca visito o estado J. Tá? E tem uma outra variável muito parecida com essa, que vai estar escrita tal J, mas sem o mais aqui em cima. A única diferença é que eu começo a contar no tempo 0. Tá? Tal J é o mínimo dos n's maiores ou iguais a 0, tal que xn é igual a J. Essa aqui é menos importante, tá? Porque ela vai aparecer. Porque, obviamente, essas duas variáveis vão ser iguais se a probabilidade do x0 ser igual a J é 0, tá? Porque só tem a diferença no tempo 0. Tá? Então, essa aqui não vai ser muito usada, mas às vezes ela é conveniente para certa construção ficar
elegante. Então, a gente é comum definir assim. Então, esse tal mais, para lembrar que é a primeira visita, você começa a contar dos n's maiores ou iguais a 1. E esse aqui começa do n igual a 0. Tá? Então, se x0 é j, tal j é 0. Essa outra toma valores de 1 em diante. Então, são variáveis aleatórias que tomam valores finitos ou mais infinito, porque se o conjunto ficar vazio, eu vou dizer que ela é mais infinita. Então, são variáveis aleatórias estendidas de alguma forma. Tá? Da mesma forma, eu vou chamar de tal mais A, ou tal A também, quando, em vez de ter igual a J, eu digo que visita o conjunto A. Então, tal mais de A é o tempo da primeira visita ao conjunto A. Então, A é um subconjunto do espaço de estados, né? E eu estou olhando a primeira visita A. Também vou definir como mais infinito se o meu processo nunca visitar A. Tá bom? E da mesma forma, o tal A. Então, o que eu disse antes é isso. Se π0, que é a distribuição inicial, não põe nenhuma probabilidade no J, então essas duas variáveis são iguais em relação com probabilidade 1 em relação a π0, porque a única diferença é se o n, quando n é igual a 0. Tá bom? Tá? Essas variáveis, essa variável é muito importante. Então, a primeira coisa, e você vê que a gente vai poder fazer, pode fazer o tratamento, esse negócio de período não importa agora, não vai importar. Tá? É só uma questão técnica, que agora não vai entrar. Então, vamos supor que eu tenho um S finito e a cadeia irredutível. Então, a matriz de transições é irredutível, ou a cadeia irredutível. É um nome, eu dou o mesmo nome tanto para a cadeia quanto para a matriz, tá? Porque não tem porquê. Tá? Então, o que ele está dizendo é o seguinte, se a cadeia for irredutível, o tempo médio, que isso aqui é o valor esperado, da primeira visita a J, saindo de I, é finito. Não só o tempo, não só a variável é finita, mas o valor esperado também é finito. Porque quando diz que é irredutível, a gente está dizendo que você visita a J. Tá? Isso aqui significa irredutível. Saindo de I, eu visito J com probabilidade positiva em tempo finito. Agora aqui, está dizendo que o valor esperado é finito, tá? E como é que a gente vamos provar isso? Né? Esse fato é extremamente importante. Tempo médio de visita ao J é finito. Em particular, o tempo médio, quando você pega J igual a I, diz que o tempo médio de retorno ao estado J é finito. É uma variável aleatória, mas ela tem um valor esperado finito. Tá? Esse fato é um fato importante. E vamos demonstrar que a demonstração é simples, mas ela é importante. Agora, isso aqui são ideias mais probabilísticas, nada muito de álgebra, mais de probabilidade mesmo. Tá bom? Então, a hipótese que eu tenho, né, é que se você pegar, como se eu estou dizendo que a cadeia é irredutível, se eu pegar I e J, eu sempre encontro um N de IJ tal que isso aqui é positivo. Eu já tinha falado antes, né? O N pode depender do IJ, que não tem nada a ver com o período, tá? Um N de IJ maior ou igual a 1, tal que essa entrada IJ da matriz P elevado a N IJ seja positiva, tá? Bom, eu tenho uma quantidade, vários números, mas eu tenho um número finito deles, então eu posso pegar o máximo, né? Certo? O máximo desses NJs é um número finito, porque cada um desses é finito. É fácil da gente ver, então, decorre dessa definição, você, para todo IJ, vai ter um S menor ou igual a M, tal que PS de IJ é maior ou igual a Epsilon, que é maior que zero.
né? Vai ter um epsilon, porque se eu tenho... Para cada IJ vai existir um S aqui, tal que esse número é positivo. Mas eu tenho uma quantidade finita de números positivos, então o mínimo também é positivo, né? Então, eu posso pegar um epsilon que é menorzinho que todos esses números que eu peguei aí, que é uma quantidade finita deles, né? Porque M é finito e S é finito. Então, eu tenho M, né? M por aqui, e S, cardinal de S ao quadrado, números. M vezes cardinal de S vezes cardinal de S. Um número finito de números. Então, são todos eles positivos. Então, tem um epsilon que é menor que eles, que todos eles. Tá? O mínimo é positivo. Bom, isso que está escrito aqui, o que está dizendo? Se você começa de um I qualquer, a probabilidade que você visite J antes de M é maior ou igual a epsilon. É o que está dizendo isso aqui. Então, significa dizer que a probabilidade saindo de I que você não visite J até M, que é o que diz esse evento aqui, tal mais J é maior que M, é o complementar, é menor ou igual que 1 menos epsilon. Certo? Isso aí é o evento, né? A probabilidade saindo de I de que X S seja diferente de J para todo S menor ou igual a M, né? É menor ou igual que 1 menos epsilon. Certo? Porque isso aqui é uma interseção. A probabilidade da interseção é menor ou igual que qualquer uma das probabilidades. Né? Mas a gente sabe que para cada J vai existir um número, um S, que depende do I e do J, talvez. Um S de J, tal que PI de XS igual a J é positiva, por hipótese, né? É o que está escrito aqui na hipótese aqui. Vamos voltar para lá. Peraí. Opa. Certo? É o que está escrito aqui. Tem uma probabilidade positiva de, nesse tempo, que sei lá quem é esse tempo, aqui chamei de M, de S, né? É um número entre menor ou igual a M, eu estar em J. Então, essa probabilidade é positiva, a probabilidade de não estar é menor ou igual que 1 menos epsilon. Eu digo, daqui você conclui o seguinte: qual é a probabilidade que eu não visite J? Em vez de não visitar até o tempo M, eu não visito até o tempo 2M. Então, eu não visito nos primeiros, aí eu me posiciono aonde que eu estou no tempo M e eu não visito de novo. Como essa primeira estimativa vale para todo I, se você usa a propriedade de Markov, você tem ao quadrado aqui. Né? Vamos, talvez, escrever aqui. Certo? Então, eu posso escrever isso aqui. É a probabilidade, saindo de I, que o XS seja diferente de J para todo J menor ou igual a 2M. Eu posso escrever isso aqui assim: probabilidade saindo de I, realmente é um problema isso. Probabilidade saindo de I. Professora, desculpa, ali não seria para todo S menor ou igual a 2M? Desculpa, é porque com esse negócio que eu tenho que permitir alguém entre, eu me desconcentro para todo S menor ou igual a 2M. Obrigado. Professora? Sim. Na verdade, é uma dica. Tem como a senhora colocar como se fosse numa agenda? Não sei como os professores estão fazendo isso. E aí você não vai precisar mais autorizar a gente consegue entrar. Depende do aplicativo. Se eu usar o Microsoft Teams, aí eu posso fazer isso.
Mas no Google Meet, eu acho que não tem muito, não. Não sei, mas o ideal é que as pessoas cheguem no horário, né? Ah, sim, com certeza. Mas no Meet dá para fazer sim. A minha professora de Eu vou ver, matemática, mas eu, ela não, conseguiu. eu também acho que os alunos têm que fazer uma parte deles que é chegar na hora. Só, excepcionalmente, é diferente. Mas quando todo mundo chega, porque quando eu tenho que fazer uma vez ou duas, tudo bem. Agora, quando eu tenho que fazer 10 vezes, aí é que é um pouco chato. Eu concordo com você, eu posso ver isso, Tainá, obrigada, mas é, então, A, interseção B, né? Onde A é XS diferente de J para todo S menor ou igual a M, e B é XS diferente de J para todo S pertencente a M mais 1 até 2M. Tá bom? Então, isso é o que está dizendo isso aqui. Então, eu posso... e agora essa minha caneta começa a ficar complicada. Quando ela fica assim muito sensível, eu já não posso escrever mais, quer ver? Bom, ficou complicado aqui de escrever. Bom, enfim. Então, minha caneta está muito sensível. Eu não sei o que é isso. É uma das coisas que eu não entendi dessa mesa. Então, eu vou falar sem escrever, né? Então, por favor, preste atenção, porque não vai dar para escrever, está muito ruim. Então, isso aqui eu posso escrever como a probabilidade de A e a probabilidade de B dado A. Tá? Aí, então, do A me diz a probabilidade de não visitar J nesse momento aqui, nesse pedaço de trajetória. E isso é menor ou igual que 1 menos epsilon. Aí eu me coloco aqui e eu estou dizendo que não visita aqui. Por quê? Porque a probabilidade de B dado A eu posso escrever o A dizendo aonde que eu estou no tempo M. Eu estou em algum lugar. Então, eu decomponho de acordo com o valor que eu estou no tempo M, que vai ser alguma coisa, que não importa onde, né? E qualquer que seja esse estado, né? Quando eu olho a probabilidade de B dado a minha posição no tempo M, eu posso esquecer o que eu tinha falado antes, porque o passado não importa mais pela propriedade de Markov. Então, como essa probabilidade condicional vai ser menor ou igual a 1 menos epsilon, não importa qual seja o estado que eu estou, como eu vou somar numa probabilidade, também vai ficar menor ou igual que 1 menos epsilon, a probabilidade condicional. Então, vai ficar 1 menos epsilon vezes 1 menos epsilon. E, da mesma forma, se eu continuar iterando isso. Então, daqui eu passo para cá por esse argumento usando a propriedade de Markov, e a mesma coisa para todo K. Tá claro isso? Sim, sim. Tá bom? Então, você está usando a propriedade de Markov. Aqui só entra a propriedade de Markov. Aqui é eu não sei ainda o que é isso, mas acontece. Nossa, também. De Markov, tá bom? Então, vamos ver se ela ficou normal, que eu posso escrever aqui, né? Então, isso aqui eu vou escrever assim, a probabilidade de I, de A, e a probabilidade, pode ser I, de B dado A.
Então, essa aqui eu já sei que é menor ou igual a 1 menos epsilon, e agora eu vou olhar essa aqui, né? Então, aquela lá eu posso decompor com, sei lá, que letra que eu vou usar, a L em S, né? P, I, não, I não, L, de X, S, diferente de J, para todo S menor ou igual a N. De fato, né? Essa aqui eu posso escrever assim, vezes P, saindo de I, de X, M, igual a N. Vamos trocar esse vermelho, cansa muito a vista, pelo menos a minha. Imagino que a de vocês também. Opa! O que aconteceu? Ok. Tá bom? Então, essa probabilidade que está aqui, de B dado A, eu posso calcular assim, né? Eu vejo qual é a posição que eu tenho no tempo M, vai ser algum L, não importa que aqui, eu sei que é diferente de J, mas vai dar zero aqui, não importa. Né? Eu tenho isso aqui. Por que eu tenho isso? Pela probabilidade de Markov. Porque a probabilidade do que vai acontecer aqui, né, dado tudo que aconteceu aqui, se torna irrelevante se eu souber aonde que eu estou no tempo M, que eu estou dizendo que eu estou em L. Eu não sei quem é, mas eu vou somar todos os valores. Mas acontece que isso aqui é menor ou igual que 1 menos epsilon, qualquer que seja o L. Esse aqui é o ponto. Como ele é menor ou igual que 1 menos epsilon, qualquer que seja o L, eu saco isso fora e somo em L, que dá no máximo 1, dá 1, né? Então, fica 1 menos epsilon também. Tá? Então, é a propriedade de Markov que eu estou usando. Tá bom? Propriedade de Markov. Propriedade de Markov, né? Então, com isso, eu tenho que... bom, deixa eu trocar de cor aqui, porque agora, quando eu estou aqui, se eu precisar... então, eu tenho com isso que a probabilidade de não visitar J por um KM, onde K decai geometricamente em K, é menor ou igual que 1 menos epsilon elevado a K, qualquer que seja o K. Daqui, por um exercício que vocês devem ter feito no curso Cálculo das Probabilidades 1, o valor esperado dessa variável, eu concluo que ele é finito, né? E o exercício é esse, né? Que com certeza vocês já fizeram, mas não custa que recordem e façam de novo. Então, se você tiver uma variável, caso não estejam lembrando bem, uma variável aleatória toma valores 0, 1, 2, etc., inteiros não negativos, o valor esperado dessa variável, que é, por definição, isso aqui, pode ser calculado assim, né? Essa verificação disso aqui é uma coisa simples, é como se fosse integração por partes, porém discreto, né? Uma soma por partes. Você pode pensar que aqui tem 1, e 1 é K menos 1, né? E você escreve o K menos 1 e rearranja a soma, e você passa 10 para esse, tá bom? Então, isso aqui é um exercício que eu não vou fazer, porque todo mundo já deve ter feito. Então, como você sabe que o valor esperado é a soma da cauda, e como aqui você está vendo que nos múltiplos de n, isso é 1 menos epsilon elevado a k, é fácil de você ver entre um km e o k mais 1m, tem m caras no máximo. O m está fixo.
Então, fica menor ou igual que m vezes a soma disso aqui, dessa série. A soma dessa série é finita, então a sua série também é convergente, e você conclui isso que está dito aqui. Então, tem esses detalhezinhos. Como? Professora, não sei se a senhora vai trocar de folha agora, é que só para não trocar o assunto, eu só não entendi essa propriedade de Markov na probabilidade de B dado A. Foi só exatamente a última passagem antes de você explicar esse exercício que a gente vai fazer. Foi isso que eu não peguei direito, só isso. Bom, é a coisa mais importante. Probabilidade saindo de I de XS diferente de J para todo S menor ou igual a 2M. Então, eu posso escrever isso assim. PI de XS é diferente de J para todo S menor ou igual a M. Né? E agora eu ponho PI de X, vamos botar aqui M mais U, diferente de J, para todo U menor ou igual a M, tá? Dado, vamos chamar isso aqui de A, para não escrever tudo, né? Dado A. Tá? É a mesma coisa que está escrito em cima. Não visita a J na primeira parte, e agora também não visita a J na segunda parte, condicionando na primeira aqui, condicionando nesse A. Acontece que essa probabilidade também é menor ou igual que 1 menos epsilon. Por quê? Você, para calcular, esse A te diz alguma coisa sobre o passado, mas basta você conhecer quem é o XM para você poder calcular. Essa probabilidade pode ser calculada assim, soma, indo I, PI, X, M, igual a, não vou chamar de L. Se você quer, põe um dado A aqui. E agora você põe P saindo de L, eu vou escrever A, porque é o mesmo evento A. Certo? Bom, deixa eu apagar, não escrever A, porque senão eu estou vendo que pode não ficar claro. Então, deixa eu arrumar, eu mudar aqui. Probabilidade de X M mais U diferente de J para todo U menor ou igual a M. Pronto. É isso aqui. Tá bom? Ok. Isso eu estou usando a propriedade de Markov. Porque você quer olhar essa probabilidade condicionada na primeira parte, mas a única coisa, se você conhece o estado da sua cadeia no tempo M, você não precisa mais lembrar do resto. Tá? E eu estou aqui fixando o estado no tempo M. Tem uma soma aqui. Então, isso aqui, pela nossa hipótese, é menor ou igual que 1 menos epsilon. Por quê? Como é homogêneo no tempo, você aqui era melhor eu ter escrito sem isso aqui, porque eu já estou usando que é homogêneo no tempo, senão a notação fica diferente, né? Eu teria que botar xm igual a L e xm mais U diferente de J. Mas, como é homogêneo no tempo, eu penso que o xm é o x0 e aqui é xu. É importante ver o que a gente falou no primeiro dia de homogêneo, cadê homogêneo no tempo, tá? Então, isso aqui é menor ou igual a 1 menos epsilon, qualquer que seja esse valor. Esse valor não me importa, porque isso aqui, a soma é uma probabilidade, é menor ou igual a 1.
Então, isso aqui fica epsilon aqui, 1 menos epsilon, e 1 menos epsilon ao quadrado. Da mesma forma, se em vez de 2 tiver 3, etc. Tá bom? Foi, agora eu peguei. Obrigada. Não, tá bom? Então, sabemos que o valor esperado é finito. Essa é a coisa que a gente sabe. Bom, agora eu quero usar isso para construir, à medida, uma distribuição estacionária. Tá? E a ideia é bastante simples. Então, o que esse resultado aqui diz? Que a sua cadeia, ela retorna ao estado I, porque, em particular, se eu pegar J igual a I, eu tenho tempo de retorno ao I. O tempo médio de retorno ao I é finito. Então, você retorna I. O tempo finito, porque o valor esperado é finito. Em particular, a variável é finita. Aí, quando você está em I, você retorna de novo. E de novo, e de novo. Né? Então, a sua cadeia, como você tem uma variável aleatória finita, eu posso decompor a minha trajetória temporal de acordo com esses ciclos, que são as visitas sucessivas ao estado I. Tá? E por que eu quero decompor isso? Bom, porque uma coisa natural para pensar como definir a distribuição estacionária. O que é a distribuição estacionária? É uma distribuição que, se eu começar com ela, eu vou ficar com ela sempre, com essa distribuição. Mas ela também posso ver como, pelo menos em alguns casos, ela é distribuição, quando for a periódica, ela é distribuição limite. Bom, uma coisa natural de tentar achar uma distribuição de equilíbrio é ver a proporção de tempo, se eu olhasse muito tempo, né, quando olhar a trajetória ao longo do tempo, indo para infinito, eu ver a proporção assintótica de tempo que o processo vai passar num estado ou no outro. Esse seria o candidato natural para a distribuição invariante. Né? Da mesma forma que quando você olha variáveis aleatórias independentes, como que você imagina como obter o valor esperado? Faz a média aritmética e, pela lei dos grandes números, converge para o valor esperado. Né? Então, um chute, quando você quer estimar a média, é fazer a média aritmética da amostra. Né? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Né? O meu objetivo é construir π estrela de J, que é a distribuição estacionária, né? Ela deveria refletir isso, a proporção de tempo que o meu processo vai passar em J. Certo? Isso por uma questão de reflexão sobre o que significa equilíbrio, o que significa a distribuição estacionária, aquela que, se eu começo com ela, eu vou ficar sempre com ela. Então, é como se fosse... E como eu sei que, em algum momento, em alguns casos, eu tenho a convergência, é um chute natural. Mas é uma coisa que requer uma certa reflexão, talvez, ou experiência estatística. Então, senão a gente aceita como dado. Π estrela de J, posso construir se eu puder identificar a proporção de tempo que a cadeia vai passar no estado J. Isso para todo J, né? A proporção de tempo que ela vai passar em cada estado, quando eu somar nos estados, dá 1, porque dá o tempo. A proporção de tempo, quando eu somar, vai dar 1. A proporção. Tá? Então, eu quero fazer isso. Então, eu tenho uma trajetória da minha cadeia, sei lá, ela fica, né? Fica o tempo, e aí é onde que ela vai passando, eu não sei lá o que ela vai fazendo. Vai passando pelos vários estados. E o meu objetivo é, fixado um estado qualquer aqui, e ver a proporção de tempo que ela passa em I. Certo? Eu fixo um I qualquer, quer dizer, eu fixo uma altura, e eu conto quantas vezes ela visita esse estado, divido pelo tempo que eu estou, né? Eu divido até o tempo de 10 milhões, vejo quantas vezes passou, divido por 10 milhões, me dá a proporção. Isso eu faço para cada estado. E o chute seria natural, se eu fizer isso,
e tiver um limite, se isso tiver um limite, isso deveria ser a distribuição estacionária. Tá? Isso se eu fizesse na minha trajetória. Bom, uma maneira prática de fazer isso do ponto de vista teórico aqui é dizer o seguinte: olha, eu vou pegar essa minha trajetória e vou decompor todas as vezes que eu volto em ciclos. Eu comecei em I, vou ver a primeira visita aí, eu olho esse pedaço. Vou ver que proporção de tempo ela passa nos outros estados. Depois eu faço para esse aqui, depois eu faço para esse. Bom, deveriam ser mais ou menos a mesma coisa, né? Porque a sua cadeia, começando em I, até voltar aí. Então, é natural imaginar que se eu pegar um desses ciclos, eu pego o primeiro ciclo e vejo a proporção de tempo médio, mas agora estou fazendo o valor médio, né? O tempo médio que ele vai passar no estado J. E isso, para mim, vai ser um candidato importante para me dar uma distribuição não normalizada. Mas é um indicativo importante em relação à distribuição estacionária. Então, eu vou fazer isso. O que eu vou fazer é isso aqui. Eu tenho o meu processo, vamos dizer que está começando no I, eu vou fixar um I, e o meu processo vai começar em I. Tá? E agora eu vou olhar o tempo médio, no sentido de valor esperado, que ele passa em J, até retornar a I. Tá bom? Então, isso é essa variável aqui. O valor esperado, saindo de I, do número de visitas a J, antes de retornar a I. Então, eu olho esse pedaço aqui, da minha trajetória, vejo quantas vezes ele visitou J. Pode ser que não tenha visitado nenhuma, né? E se o J fosse um desses aqui embaixo, nesse meu exemplo, não teria visitado nenhum. Mas eu não estou calculando nessa trajetória só, estou calculando o valor esperado. Calculo o valor esperado disso. Tá bom? Então, isso é uma definição. Vou chamar isso aqui de P-til de J. É o valor esperado saindo de I, do número de visitas a J, até o tempo tal mais I menos 1. Que eu não conto tal mais I de novo. Tá bom? É importante não contar. Não muda muito, mas, não devo contar. Tá bom? Então, é isso que está escrito aqui. Soma S de 0 até tal mais I menos 1. Indicador, eu vou usar essa anotação, 1 de A, uma variável aleatória que vale 1 se ômega está em A, e vale 0 se não está em A. Tá bom? Então, vou usar essa anotação. Então, eu botei aqui um indicador. Então, eu conto cada vez que está em J. Bom, isso que está escrito aqui, eu posso escrever também assim. Eu somo de S de 0 a infinito, mas eu ponho aqui indicador tal mais I é maior que S. É a mesma restrição que está aqui. S tem que ser menor que tal mais I. Então, eu escrevi tudo numa outra anotação, mas é a mesma coisa. Bom, valor esperado da soma. Agora, eu troco o valor esperado, ponho aqui dentro. Fica soma do valor esperado. O valor esperado de um indicador é a probabilidade. Então, fica soma de 0 a infinito da probabilidade desse evento que está aqui. Tá bom? Então, isso eu dei uma definição, um objeto que chamei de P-til de J. Ele está bem definido. Isso aqui vai ser finito. Por que eu sei que vai ser finito? Porque o valor esperado de tal mais I é finito. Então, mesmo que eu apagasse esse primeiro aqui, colocasse 1 aqui, a soma seria finita. Tá? Então, eu sei que P-til J é finito. Tá? Então, ele vai ter essas propriedades que a gente vai ver aqui. Tá bom? Então, o que eu estou fazendo é uma conta que envolve o valor esperado nesse ciclo. Mas, se você pensa estatisticamente, a motivação para fazer isso é, se eu pegasse toda a trajetória e eu quero olhar a proporção de tempo que o meu processo vai passar num estado, em cada estado. J
J é o estado que eu estou. Só que eu estou decompondo a trajetória de uma forma conveniente. Então, como eu estou só querendo dar a definição, né, eu estou fazendo essa escolha. Tá? Eu estou definindo esse objeto. Pitil J. Tá bom? Tá bom. Então, ela tem as seguintes propriedades. Primeira coisa imediata é que pitil de I é 1. Por quê? Você só visita I no tempo 0 e depois não visita mais, por definição. Porque tal mais I é o tempo da próxima visita a I. Então, como você está parando um antes, então você não só visita uma vez. Então, como você só visita uma vez, essa variável aqui só vai dar 1, né? Então, o valor esperado é 1 também. Então, pitil de I é 1. Pitil de 1J é maior ou igual a 0 para todo J. De fato, é maior que 0. Mas não precisamos provar agora, mas é maior que 0. Né? Por que é maior que 0? Porque você sabe que você visita J com probabilidade positiva então você tem que ter uma probabilidade positiva de visitar antes de retornar, porque recomeça tudo de novo. Mas não não estou querendo que vocês vejam como óbvio que é positivo. Só que é maior ou igual a 0, sim. Tá? Então eu só botei de fato, mas pode deixar um pouquinho de lado isso. Quando você soma em J, né, você somar em J significa que esse termo aqui vai embora. Se eu somo em J, desaparece. Certo? Fica a soma das probabilidades, soma em S, da probabilidade saindo de I, de tal mais I maior que S. Fica isso. Agora, isso aqui é o valor esperado saindo de I, de tal mais I, que é o tempo médio de retorno ao I, que é finito pelo que vimos antes. Então, a gente tem essa hipótese, que ela não é necessariamente uma probabilidade, pitil. Tem duas coisas. Ela não é uma probabilidade. Ela, em princípio, não só em princípio, em geral, ela vai depender desse estado I que eu fixei. Tá? Se eu fixar outro I, ela vai dar outra coisa. Mas tudo bem. Mas ela tem essa propriedade de ser uma medida finita, vamos dizer. A soma dos πs é finita. Agora, a propriedade mais importante dela é isso aqui. Ela é um autovetor à esquerda, ou seja, se ela fosse uma distribuição de probabilidade, ela seria uma distribuição estacionária. Pitil é igual a pitil vezes P. Essa é a propriedade crucial. Tá? Nós vamos provar. Mas o motivo pelo qual ela é fácil de você compreender o porquê é o seguinte, porque quando você faz pitil vezes P, é como se você andar uma unidade de tempo. Mas quando você anda uma unidade de tempo, significa que você troca esse aqui por esse aqui. Porque você anda uma unidade de tempo, você passa do tempo 1 para o tempo tal mais I. Mas não muda muita coisa, porque tal mais I já está em I também. Tá? Mas isso não é uma prova, isso é só um argumento heurístico, que a gente vai provar. Tá? Mas, então, o que importa aqui que se eu provo essa afirmação aqui, eu tenho como construir uma distribuição estacionária. Por quê? Eu pego essa pitil e divido, normalizo, que são números maiores ou iguais a 0, a soma é finita. Se eu divido pela soma, fica uma distribuição de probabilidade. Então, se eu provar essa afirmação, eu vou lá, pego a minha pitil, que de fato dependia do I aqui, né? Em princípio, eu deveria ter escrito um I aqui. Um I aqui, tá? Um I aqui assim. Tá? Eu pego essa pitil I e divido pela soma dos pitil I de J. Soma em J, que é o valor esperado de I de tal mais I.
Então, isso que eu defini aqui assim, fica uma distribuição de probabilidade. A soma desses números é 1, por construção. Tá? Em particular, quando eu calculo J igual a I, o numerador era 1. Então, πi do I é 1 sobre o tempo médio de retorno. Tá? Quanto maior o tempo médio de retorno, menor o π. O que é razoável, né? Porque se a gente está procurando distribuição estacionária, se o tempo de retorno é grande, significa que ele demora muito a retornar. Então, ele passa pouco tempo. Tá? Então, eu tenho essa propriedade. Tá? Então, uma coisa que a gente vai ver agora é que, bom, então, como a distribuição estacionária é única, eu encontrei a distribuição estacionária. Ou seja, o π2i, ele depende do i em princípio, mas o πi não depende do i. Esse i que está escrito aqui embaixo passa a ser irrelevante. Por quê? Distribuição de probabilidade estacionária eu só tenho uma, pelo teorema, se eu souber, né? Bom, em princípio, eu aqui não estou usando as condições do Perron-Frobenius, que eu não falei que era periódico, mas não vai fazer diferença. A gente vai provar que é único. Né? Porque, por enquanto, tudo que você sabe sobre unicidade é usando Perron-Frobenius. Então, como eu não quero usar aqui, porque eu não estou supondo nada sobre a periódica, então, vamos deixar para lá, tá? Mas, tá bom? Então, a πi é isso que está aqui, eu sei, no estado I, ela vale 1 sobre. Tá? Bom, então eu preciso, a coisa mais importante é mostrar agora que vale essa equação que está aqui. Tá? Então, eu vou provar isso agora, tá? E não só vou provar isso, mas nessas condições a gente vai ver que ela é única, né? Como a distribuição estacionária é única, eu vou comentar também. Então, você tem que a distribuição estacionária é dada por isso aqui, qualquer que seja o i. Certo? Esquece a construção. Isso aqui é uma constatação que a distribuição, se ela for única, então ela é dada por isso. Porque essa aqui é dada por isso. Porque você viu, né? Isso aqui é 1, esse número. Que você só visita uma vez antes de retornar. Então, é imediato. Tá? Então, o que a gente precisa é mostrar a afirmação e vamos mostrar a unicidade também. Tá bom? Então, antes de passar para essa demonstração, pergunto se tem alguma dúvida disso aqui. Tá claro? Tá claro, gente? Assim, professora, tá chegando no claro. Acho que quando eu ler de novo, umas 2 vezes, eu acho que eu pego melhor. Então, o que a gente fez foi olhar a proporção de tempo que você passa num estado J antes de voltar aí. A gente fixou esse I de forma arbitrária. Então, esse π2, ele depende do I, mas a gente vai ver que quando eu normalizo, de fato, não depende. Então, é como se fosse quase, parece uma mágica, né? Mas funciona. Tá? Então, eu vou ter aqui... Então, eu preciso verificar isso aqui, que π2 é igual a π2 soma em K, π2 de K, pkj, a equação que define uma medida, que define a coisa estacionária. Tá? A diferença é que π2 não está normalizada, não é uma probabilidade. A soma das coordenadas, dos π2 de j, é o valor esperado. Tá? E a outra coisa que eu sei é que no i ela vale 1. Tá? Então, quando eu mostrar essa afirmação, eu vou ter que π2 é uma distribuição, π2 normalizada vai ficar uma distribuição de probabilidade estacionária. Se eu mostrar que é única, eu vou poder concluir que numa cadeia irredutível, finita, distribuição estacionária é dada por isso aqui.
1 sobre o tempo médio de retorno. O que é razoável se você pensa em termos da proporção de tempo que falta. Tá? Mas na próxima aula a gente vai olhar de um ponto de vista... A gente tem que entender melhor por que por que 1 sobre o tempo médio te dá a proporção de tempo. Tá? É porque, basicamente, é como se você imaginasse que esses pedaços que você tem aqui são variáveis independentes, identicamente distribuídas. Esse primeiro pedaço, você tem uma trajetória. Aqui você tem outro pedaço de trajetória. Aqui tem outro, podem aparecer muito diferentes, mas são variáveis aleatórias em pedaços de trajetória, discursões, vamos dizer, que começam em I e vai acabar depois em I de novo, que vão ter a mesma variáveis I e D de alguma forma. Mas isso eu volto na próxima aula, porque é um pouquinho mais sutil. Por enquanto, agora a gente quer ver por que vale isso aqui. Tá? Mas é bem intuitivo. E a razão que é intuitivo é porque quando você faz o tempo andar 1, que é quando você olha isso aqui, né? É como se você começasse do 1, a sua cadeia começa no 0, no I, no tempo 0, mas você está olhando o tempo 1 até o tempo tal mais I. Então, você trocou esse tempo inicial pelo tal mais I. É mais ou menos como trocar 6 por meia dúzia, porque essas duas coisas são iguais. Mais ou menos, né? Eu acho que dá para digerir assim. Tá? Então, vamos agora olhar por que isso é verdade. Eu coloquei separadamente, porque isso é um pouquinho mais teórico. Tá? Então, a pitil é essa que eu tinha definido antes. Eu fixo um estado I, eu olho o número médio de visitas a J antes de retornar a I. Tá? Então, esse P2 é o que estava definido antes. E o que a gente quer provar, que é o que estava escrito ali, era que vale essa equação. Quando eu somo em J, P2 de J, P de J, K, isso me dá P2 de K. Tudo tem I, mas eu não estou escrevendo o I. Para não ficar muito cheio de notação. Então, eu preciso verificar essa equação, é a coisa fundamental para mostrar que ela é estacionária, que eu vou ter uma coisa estacionária. Bom, vou fazer a conta, né? É uma conta, eu tenho que fazer. Então, o que é isso aqui? Soma em J, P2 J, PJ, K. Eu vou substituir P2 J pelo que ele é. Ele foi definido assim, soma S de 0 a infinito, PI de XS é igual a J, e S é menor que tal mais I. Essa aqui foi a definição que foi dada. Tá? Então, eu tenho isso, eu peguei esse P2J aqui, substituí pela sua definição, que é essa soma aqui. E o PJK é o que estava ali, coloquei aqui. Agora, eu vou juntar esse termo com esse termo, vou usar a propriedade de Markov, aqui que é importante. Então, o que é isso? É a probabilidade saindo de I, XS é J, e tem essa condição aqui. Essa condição diz o seguinte, X1, XS é diferente de I. É o que está dito nesse evento. X1 é diferente de I, X2 é diferente de I, XS é diferente de I. Mas no tempo S, sabe onde é que está. Sabe que tem J. E depois tem passando de J para cá. Então, se você usa a propriedade de Markov, a probabilidade condicional de XS mais 1 igual a K, dado tudo isso, é igual a PJK. Por quê? Pela propriedade de Markov, porque nesse evento eu sei o presente. Isso aqui se refere ao passado. Porque tem uma restrição, né? O J é diferente de I, obviamente, senão isso não faz sentido aqui, né? Tá? Então, a não ser que o S fosse 0, né? Tá bom? Então, você usa a propriedade de Markov,
isso aqui é a probabilidade de xs mais 1 igual a k, dado xs igual a j, e dado tudo isso. Porque isso aqui se refere ao passado, eu já sei o presente, então é irrelevante. Então, esse produto é igual a essa probabilidade que está aqui. Xs mais 1 é k, xs é j, que já estava escrito ali, e isso aqui. Tá? Então, aqui é o ponto crucial. Estou usando a propriedade de Markov, porque esse evento aqui tem uma parte que diz respeito ao passado e outra que diz respeito ao presente, que diz onde é que eu estou no presente, diz que eu estou em J. Então, a probabilidade condicional de xs mais 1 igual a k, dado tudo isso, é essa aqui. Então, como eu tenho P de A e P de B dado A, isso aqui é P de A interseção B. Então, é o que está escrito aqui, A interseção B. O A está aqui, o A está aqui, e o B é esse aqui. Tá bom? Tudo bem até aí? Então, eu sei que esse termo aqui é igual a essa coisa. Eu vou lá e substituo e faço a conta. Né? Então, eu tenho soma em J, soma em S, de 0 até infinito, disso que está aqui. Certo? Coloquei aqui, simplesmente. Bom, agora eu tenho uma soma em J. Essa soma em J, posso sumir com ela, porque se eu somar em J, ele vai desaparecer, simplesmente. Né? Estou somando em todo S, xs igual a J, se eu somar em todo S, em todo espaço S, tem um S minúsculo e tem um S maiúsculo. Se eu somar no J, em todo espaço, ele desaparece. Então, eu fiquei com isso que está aqui. Probabilidade S de 0 até infinito, começando em I, que no tempo S mais 1 eu estou em K, e que tal mais I é maior ou igual que S mais 1. Eu troco de notação, vou chamar S mais 1 de S. Só vou mudar a notação. Então, eu chamei S mais 1 de S. Então, ficou XS igual a K, tal mais I maior ou igual a S, e o S agora varia de 1 até infinito. Certo? Ou seja, exatamente aquilo que eu falei intuitivamente que estávamos fazendo. Eu estava trocando o zero pelo tal mais I. Mas a gente tem que provar rigorosamente. Então, isso, se você pensar um pouquinho aqui, a diferença que tem é que você trocou o zero pelo tal mais I, porque você tinha isso aqui, não está escrito aqui, né? Você tinha isso aqui. S de 0 a infinito, xs igual a j, tal mais I é maior que S. Agora você ficou... Opa, desculpa, está aqui, né? Ficou isso aqui. Então, você trocou o zero pelo tal mais I. Mas no tempo zero, ele estava em I, no tempo tal mais I também. Então, a gente tem que fazer a conta, mas é razoável. Então, a gente, esse lado, né, a gente quer mostrar que essas duas coisas são iguais. Esse lado aqui, a gente fez a conta e viu que dá isso aqui. Agora, vamos olhar esse outro aqui, vamos ver que é a mesma coisa. Esse aqui, pediu K, por definição, é isso aqui. Soma, eu fui procurar, mas ele estava aqui, né? De S de 0 a infinito, saindo de I, xs é K, e tal mais I é maior que S. Eu posso escrever isso assim, vou olhar o caso que o S é igual a 0, e o outro caso, quando S vai de 1 até infinito. Certo? Só para ficar com a mesma cara daquele. Então, a diferença entre esses dois, eu comparo esse termo, isso, 1 e 2, eu comparo termo a termo, eu vejo que a diferença entre eles, né, se eu escrever esse aqui, eu posso escrever assim, esse aqui daqui, né? Eu faço 1 menos 2. 1, que é esse aqui, menos esse, 2. Ou então eu escrevo 1 igual a alguma coisa. Não estou fazendo a diferença, eu estou escrevendo. O 1 está aqui, e eu vou comparar 1 com o 2, né? Então, eu escrevo 1 é igual a tudo isso que está aqui,
só porque eu coloquei, mas eu tenho que subtrair esse termo aqui, que esse termo não está aqui, não tem termo S igual a zero, e a outra coisa é que aqui não tem o termo tal mais I igual a S. Então, eu tenho que colocar. Então, eu escrevi esse termo que está aqui em cima, 1, é igual a esse que está aqui embaixo, pitil K, que é isso que está aqui, subtraindo isso e somando esse negócio aqui. Certo? Mas o que é isso? Isso aqui é pitil K, isso aqui é saindo de I, de x0 é igual a K, porque esse tal mais I maior ou igual a 1 é besteira. Ele é sempre maior ou igual a 1, então eu posso jogar fora. E isso aqui, como eu estou somando todo S, é simplesmente PI de x tal mais I igual a K. Certo? É exatamente aquilo que eu falei. Você está trocando o zero pelo tal mais I. Só isso. Aqui tem, num deles tinha o zero, no outro você tem tal mais I. Então, a diferença, esse aqui, a diferença entre os dois é um que tem o zero e o outro que tem tal mais I. Esse cara menos esse fica a diferença entre esses dois. Mas eu vejo que essas duas coisas são iguais, né? Porque se o K for I, isso aqui é 1, e isso aqui também é 1. Se o K não for I, isso aqui é 0, e isso aqui também é 0. Essas duas coisas são iguais. É o que eu falei, estava trocando 6 por meia dúzia. Né? Porque o x0 e o x tal mais I, ambos são I, sob essa medida PI. Então, com isso, a gente conclui essa afirmação aqui. Tá? O que nós provamos é algo... né? O P2I era isso que estava aqui, que é a mesma coisa que isso aqui, porque x0 é igual a x tal mais I, que é igual a I. Só isso. Né? É o que eu falei, trocou o tempo zero pelo tempo tal mais I. Porque quando você anda 1 naquele evento, você estava fazendo isso. Tá? Alguma dúvida, gente, em relação a isso? Professor, eu tenho uma dúvida rápida, que era nessa parte do somatório em S, nessa página mesmo, né? Na primeira linha ali, que você chamou... Aqui? Isso aí. Aqui? Você falou que o somatório, isso, ele se reduz para o PI do X avaliado em tal mais I. É isso. Por quê? Porque tal mais I, quando eu estou somando em S, essa soma desaparece. Porque tal mais I toma valores 1, 2, 3 até infinito. É uma variável finita que toma valores de 1 em diante. Ela não toma valor zero, por definição. Então, é como se eu estou somando todos os valores possíveis, então desaparece. É como se você está pegando a marginal. Ah, tá, beleza. Ok. Tá? Tá bom? Acho que sim, beleza. Obrigado. Mais alguma dúvida, gente? Porque esse fato, esse fato que a gente está vendo aqui hoje, ele é extremamente importante. Então, é bom que fique bem claro. Claro, vocês depois dão uma lida e tal, mas é importante que fique claro. Então, o que nós provamos, por enquanto, é que essa pitil I, que ela depende do I, nos dá uma distribuição estacionária, porque a gente obteve uma coisa que é um autovetor, aí e a soma é finita, então, quando eu normalizo, divido pela soma, vira uma distribuição de probabilidades. Tá? Então, a gente construiu uma distribuição estacionária. E a coisa que eu sei é que no I, ela vale 1 sobre o valor esperado. Né? E agora eu preciso mostrar que ela é única. Né? Então, eu quero mostrar que se a minha matriz é irredutível a S finito, que são as condições que eu tenho hoje, não estou falando nada de período, né? Não importa, então, possui uma única distribuição estacionária. Tá bom? Então, a existência, já provamos. Foi esse argumento. Bom, aqui está repetindo. Mas a existência está aqui. I de J, eu defino a pitil I de J, dividido pela normalização. Né? Então, isso é uma distribuição estacionária.
Quando eu pegar J igual a I, isso aqui no numerador é 1. Tá? Agora eu quero provar a unicidade, esse é o ponto. Né? Então, eu quero mostrar que eu só tenho uma distribuição estacionária. Tá? E para mostrar isso, deixa eu argumentar o seguinte. Se você mostrar que se você tiver um π que satisfaz essa equação aqui, que é a equação do alto valor, né, do alto vetor, π vezes p igual a π, né, então ela vai ser o múltiplo dessa P2. Se você mostra isso, acabou, né? Porque quando você quer que a soma dê 1, 1 é igual a soma, que vai ser C vezes essa soma aqui é 1 sobre o valor esperado, é o valor esperado, então você tem que C é 1 sobre o valor esperado. E você sabe que, então, a sua π é única, que é aquela medida que você começou, que depende do I, mas a normalização também depende do I, a razão já não depende do I. E vai ser essa π estrela, que você, então, vai ter essa fórmula muito bacana, que diz que a distribuição estacionária é 1 sobre o valor esperado, é 1 sobre o tempo médio de retorno. Essa fórmula ela é útil não para você calcular o π estrela, mas para você calcular o valor esperado, certo? Porque na prática, o π estrela você vai calcular resolvendo a equação. Porque na prática, né, aqui é uma questão de mostrar um teorema geral, mas você vai achar a π estrela e esse aqui você vai obter, então, como 1 sobre π estrela. Na prática, é isso aqui a utilização. Mas a gente está teórica, porque uma coisa é a teoria, outra coisa é na prática, né? Por quê? Porque, teoricamente, esse objeto está bem definido. Porque a gente viu que é uma variável aleatória, que tem a cauda que decai rapidamente. Então, ele está bem definido, tem o valor esperado definido. Teoricamente. Porém, que você quer calcular na prática, em geral é complicado. Em geral, essa variável tem exceto em exemplos muito simples, do tipo tem 2 estados ou coisas assim, o valor esperado não é fácil de calcular diretamente. Quer dizer, o valor esperado porque tem essa restrição. A distribuição do tal mais i não é fácil de achar diretamente, em geral. Então, não é que você acha a distribuição do tal mais i, calcula o valor esperado e obtém π estrela. Não, é bem o contrário. Você resolve a equação algébrica e aí obtém isso aqui. Tá? Mas isso a gente... Então, está nos faltando provar a unicidade. Eu vou dar um esquema aqui de como prova. Mas eu digo, provavelmente vocês vão ter que ler de novo, refletir um pouco. Porque, especialmente o que eu estou fazendo aqui pelo online, né? Um pouquinho mais difícil de tudo sentar de uma vez só. Então, eu quero verificar isso aqui. Se π satisfizer a equação do alto valor, π são números maiores ou iguais a zero, satisfaz a equação, então, de fato, ele é um múltiplo daquele ali. É isso que eu quero mostrar. Se eu souber isso, já acabou pelo que nós vimos aqui antes. Tá? Então, eu tenho essa equação. E eu quero mostrar que a única solução dessa equação é um múltiplo vezes a π2. Bom, eu escrevo essa equação, que isso aqui vem da forma como a π2 é encontrada, que ela tem aquele negócio do retorno ao i. Então, eu faço a seguinte coisa, eu pego essa equação, eu extraio o termo com i e o resto. Então, tem, né, uma equação, uma soma em k. Eu pego o termo do i, πi, p de j, e o resto, certo? Tem uma fórmula. π de j é igual a pi, p, j, mais a soma dos k's diferentes de i, pi, k, pkj. Tá? Eu tenho essa fórmula, vale para todo j. E agora eu simplesmente vou iterar essa equação. Simplesmente vou iterar. Eu tenho uma expressão aqui que vale para todo j.
Aqui tem o πk. Eu vou pegar esse cara aqui, πk, vou substituir pela mesma expressão. De novo, de novo, de novo. Vou obter uma coisa iterada, certo? Eu vou iterar essa expressão substituindo o k, o πk, por essa expressão. Eu pego essa expressão com j igual a k, né? J igual a k, aqui você põe outra letra, põe L, P de L, né? L diferente de I, sempre é diferente de I. O I está fixo, tá? Eu vou iterar isso de novo, tá? Então, quando eu itero uma vez, vai ficar isso aqui. Π de I, P de J, mais essa soma aqui, porque vem quando eu pegar aqui o I. Então, vai ficar PIK, PKJ, né? Porque eu vou iterar essa expressão com I. E depois o termo diferente de I. Que aqui você vê, tem um termo com I e o termo diferente do I. Porque tem a ideia da mesma construção que a gente fez. Itero. Aí vou iterando. Você vê que aqui eu estou reconstruindo, estou construindo isso. P de IJ, P de IK, P de KJ. Certo? São de I para J, de I para K, de K para J. Diferente de I. É aquela construção do pedaço antes de voltar a I. Então, se você itera essa expressão, isso que está aqui dentro, aqui eu fiz 2 vezes, mas você vai fazer 3, 4, 5, etc. Fizer T vezes, vai dar isso aqui. Probabilidade saindo de XU é diferente de I para todo U menor ou igual a S, e no tempo S está em J. Exatamente o que está escrito aqui com 2, né? P de IJ, P de I para K, P de K para J. Mas estou somando todo K diferente de I, que é o que está escrito nessa expressão. Então, isso aqui é exatamente que você está em J e não voltou a I. Exatamente aquilo que a gente tem na nossa PITIL. E tem esse PI aqui do lado de fora, e tem o resto, que é essa parte que sobrou aqui. Né? E essa parte vai sempre sobrando. Você vai iterando, sempre vai sobrando uma coisa com muitas somas. Né? Isso que vai estar escrito aqui é dizer que XU é diferente de I para todo U menor que T, e XT é igual a J. É o que está escrito nessa expressão aqui, que é tudo diferente de I. Quer dizer que não visitou I, tá bom? Mas ficou aqui um termo que é maior ou igual a 0, porque é uma probabilidade. Agora você manda T para infinito. Quando você manda T para infinito, sei lá o que acontece aqui, mas isso aqui eu sei que está diminuindo. Bom, não importa muito. Manda T para infinito, faz o lim-info se você quer. Então, isso aqui é maior ou igual a 0. Então, vai te dar assim, πj é maior ou igual que πi, e aqui, você vê que você está reconstruindo exatamente aquilo que a gente chamou π2i de j. Quando t é infinito, isso é nada mais, nada menos do que aquilo que a gente tinha chamado π2i de j. É o que estava aqui em cima antes. Só está com outra anotação, mas é a mesma coisa. Que XU é diferente de I para todo U menor que S, e XS é igual a J. E S maior ou igual a 1. Então, é exatamente escrito com essa anotação aqui. Enfim. Então, você mostrou, por esse método simplesinho que é iterar, fazendo a conta, que π de J é maior ou igual que π de I vezes π2i de J. Para todo J. Você não obteve a igualdade que você queria, mas você obteve uma desigualdade. Mas ela vale para todo J. Agora, o que você faz? Você tem 2 sequências, elas são maiores ou iguais. Bom, uma possibilidade de ver que, na verdade, vai ter que ser igual é ver o que acontece com a soma. Porque tudo é maior ou igual a 0. Agora, né? Isso aqui é uma desigualdade. Agora você faz o seguinte, eu vou fazer o seguinte truque para... Eu quero extrair que vai dar uma igualdade, uma constante. Tá? Então, eu vou dizer o seguinte, olha, nota que π é π vezes p, então, π, se vale isso, então vale isso aqui também. Né? Isso é imediato, porque você só multiplica a sua matriz, multiplica por p, o π vezes p é π, você substitui e fica isso de novo. Né? Bom, se π vezes p é π vezes p quadrado é π vezes p de novo, então é π, tá bom?
Então, isso é verdade. Então, eu sei que aquilo que eu tinha antes para 1 vale para qualquer n. Eu tenho essa relação. E agora eu uso a minha desigualdade aqui e obtive que π de i é maior ou igual, que é isso, é maior ou igual que isso aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou substituindo essa desigualdade que está ali, aqui. π de i maior ou igual, π de i é maior ou igual que π de k é maior ou igual que π de i vezes π tio i de k. É essa desigualdade com j igual a k. Tá? A notação nem sempre eu estou usando letra diferente, mas não importa. Né? Isso aqui vale para todo j, eu pego isso aqui com j igual a k, eu obtenho essa desigualdade aqui. Certo? Agora, isso que está aqui, como π tio é invariante, isso aqui é π tio de i. π tio de i é 1. Então, isso aqui é πi. Então, você, ao somar, obteve que um sanduíche, aqui e aqui. Bom, agora você tem duas somas, que são, as somas dão iguais. Os termos são maiores ou iguais. Mas, você não está podendo, trivialmente, mostrar que são iguais, porque poderia ser que alguns desses p's fossem zero. E aí, quando você multiplica por zero, coisas diferentes se transformam em zero, né? Mas, o que você conclui disso é que πk vai ter que ser igual, vai ter que ter igualdade, sempre que esse número não for zero. Né? Porque senão você teria um cara desigual, que seria positivo, e você tem uma desigualdade, vai ficar desigualdade estrita também, e aí não tem como a soma dar igual. Né? Porque vale a desigualdade sempre. Então, você concluiu que π de k tem que ser igual a π de i vezes a π tio de k, para todo k que isso aqui seja positivo. Porque quando isso aqui é zero, ele embola o meio de campo, porque ele é zero, aí ele não vale nada, né? Zero vezes qualquer coisa dá zero. Mas quando ele for positivo, não pode dar igualdade, maior estrito. Mas, agora o que você sabe? Qualquer que seja o K, vai existir um N, tal que Pn de KI é positivo, porque é irredutível. Né? Então, é bem lindinho esse argumento. Vai existir um K, um N, tal que isso aqui é positivo. Então, você conclui que tem que ser igual, porque aqui o N é parte do seu argumento, ele não tinha N, né? Você está jogando com N, está argumentando. Tá? Então, você concluiu que tem que ter igualdade. Ou seja, você concluiu que só tem uma distribuição estacionária. Concluindo a prova que a gente queria. Tá? Para quem gosta de álgebra linear, eu coloquei aqui uma outra prova, que é algébrica. Tá? Mas é irrelevante para nós, porque a gente já fez uma demonstração. Mas para quem gosta de álgebra linear, aqui tem um outro argumento aqui embaixo, curtinho também, né, de álgebra linear. Mas eu gosto mais desse porque esse é probabilístico, tá? Tá bom? Então, com isso, a gente mostrou qual é a mensagem mais importante, que a gente mostrou que... Deixa eu ir lá na outra... Aqui, né? A gente mostrou que para uma cadeia finita irredutível, tem uma única distribuição estacionária, que é dada por isso aqui. Tá? Na prática, como eu falei, é que isso aqui permite você calcular esse valor esperado. Na próxima aula, a gente vai explorar isso em alguns exemplos. E depois, aquela parte mais algébrica que eu falei, eu acho que vai ficar para uma aula sucessiva ainda. Na próxima aula, eu quero explorar isso em algum exemplo. Tá bom? Eu acho que eu paro aqui, a parte teórica. Deixa eu encerrar a gravação. E aí...